A gente deu uma olhada na aula passada, carbono, água, 6 minerais e vitaminas, foi uma metralhação, ok? Eu sei, mas enfim, é complicada a vida. Vou botar assim para ver se fica maior. Hoje eu vou dar uma passada, uma pincelada nas que eu acredito que é mais importante falar sobre aminoácidos e proteínas, depois enzimas, lipídios e carboidratos. Vamos ver se dá tempo também, porque vai ter muito mais conteúdo nos slides ali para vocês, né? Geralmente a gente só vai dar uma passada e eu vou falar as coisas mais importantes para a gente entender o cerne mesmo da bioquímica, que é o metabolismo. Vou tentar dar uma visão de vocês, a gente separa as coisas, fotossíntese, respiração celular, mas na verdade tudo é sobre metabolismo, ok? Então, vamos lá. Esse negócio passar para o lado. Isso aqui a gente vai ver em biologia molecular, mas eu acho que é o momento já da gente dar uma olhadinha e entender o que é algo que se chama de dogma central da biologia molecular. Tá? Isso aqui fala sobre a informação genética, como é que ela flui nos organismos vivos. Né? A gente vai ter, vocês já sabem mais ou menos, o DNA, que guarda a informação genética, os genes, né? Ele vai ser transcrito para um RNA. Hoje eu vou dar aqui só bem rapidinho, porque tem aula de biologia molecular. Tá? Esse RNA mensageiro, ele vai ser traduzido para uma proteína, ok? Tá, mas o tópico é aminoácidos. Mas é justamente eu fazer essa primeira explicaçãozinha para dizer, ó, as proteínas o que são? São instrumentos através dos quais a informação genética é expressa. Quando vocês vão ouvir falar um monte de vezes expressão gênica, expressar é a transcrição e tradução de uma proteína que tem uma função fisiológica, e essa função pode ser estrutural, pode ser enzimática, enfim. Daí toda a célula é feita de proteínas, como a gente viu bastante, tá? Next. E as proteínas, como eu andei falando com os nossos amigos aí nessa monitoria dessa semana e também até na monitoria da semana passada, muitas moléculas complexas biológicas, elas são feitas de subunidades menores. Eu uso aquela metáfora quinta série, porque realmente é melhor usar algumas metáforas bem simples, que é o bloquinho de Lego. A gente tem um tijolinho de Lego, a gente monta um em cima, outro em cima, daí a gente fica, digamos, com uma coluna de Lego. Aquilo pode ser uma proteína e ela é feita de subunidades menores. Que subunidades são essas? Aminoácidos. Como eu tinha explicado lá na monitoria para o João Vitor e para o Nicolas, né? O microfilamento de actina, ela é feita de subunidades que é da proteína actina. Elas vão fazendo um polímero, polimerizam, são várias unidades exatamente iguais que se encadeiam e formam um filamento de actina, tá bom? Então, as proteínas são polímeros de aminoácidos. Tá? Aminoácido o bloquinho é a unidade fundamental. Só que daí o que começa a complicar? Existem 20 tipos de bloquinhos de Lego diferentes, que seja 20 cores, entendo, 20 formas diferentes, né? Que as proteínas podem ser montadas. E isso aí que a gente vai chamar às vezes de alfabeto. Né? O alfabeto das proteínas é escrito com 20 letras, com 20 tipos de aminoácido. Aqui tem uma figura só para mostrar as diferenças que eles têm. Não tem que decorar o nome dos 20 aminoácidos, mas eu acho que vocês deveriam lembrar de pelo menos um entre os 20. Então não chorem, tá bom? Que é o tal de metionina. O que é AUG? Mais tarde a gente vai ver o que é AUG e por que eu estou falando em metionina, tá? Porque tem um monte de aminoácidos com nome complicado, fenilalanina, ácido glutâmico por aí, mas tentem lembrar que a metionina é um aminoácido bem importante, especialmente para biologia molecular. Tá, isso aqui
é bem simples. Os aminoácidos, existem aqueles que são essenciais, ou seja, nosso corpo. A gente está falando mais, vamos focar no ser humano, porque até o próprio metabolismo a gente vai dar uma focada no ser humano. Os essenciais são aminoácidos que a gente não produz, que a gente precisa através da alimentação, comer fruta, verdura e legume, que nem a avó manda a gente comer, né? Ou a avó ou a mãe, enfim. Os tais de não essenciais são sintetizados no nosso corpo. Eu vou dar uma palhinha isso lá no final da bioquímica, em rotas metabólicas, tá? Que existe aminoácido que entra até no ciclo do ácido cítrico, e dependendo da regulação, se muda a conformação de alguns aminoácidos para se transformar em outros, ok? Ligação peptídica. Galera, aqui não tem muito mistério, não tem muito o que se estressar aqui, porque a ligação peptídica é a ligação que une um aminoácido a outro. Tem algumas aqui, algumas características que todo aminoácido tem esse modelo aqui. A gente tem um carbono, que a gente vai chamar de carbono central, ligado a um hidrogênio. De um lado tem um NH2, que é grupo amina. Do outro lado tem um grupo COOH, que é o grupo carboxila, que se chama. Isso aí é bom a gente lembrar. E o tal do R, que é um grupo variável. Todos os aminoácidos têm essa estrutura aqui, mais um radical, que a gente chama, que vai diferir um aminoácido de outro. Se vocês voltarem aqui, a gente vai ver que todos eles têm a mesma... Aqui só está com uma conformação diferente do arranjo das ligações, mas é uma amina, um ácido carboxílico, tá? Aqui, ó, glicina é só um hidrogêniozinho aqui. A diferença de uma glicina com treonina é esse radical aqui, ó, um C, OH, CH3 e por aí vai, ó. Todos os aminoácidos têm um mesmo esqueleto, tá bom? Isso é legal de saber. Tá, isso aqui é meio... Quando tem 2 aminoácidos, chama de dipeptídeo. Quando tem um polímero com 3, tripeptídeo. Até a gente chamar de oligo ou polipeptídico. Mas esse aqui não tem nada de muito demais ou ter que decorar, tá bom? Aqui está um exemplo de uma ligação peptídica, tá? Olha, ó, o grupo amina de um lado, o radical vai estar para cá, pode ter um monte de átomo aqui, ou ser tão simples quanto a glicina, que só tem um hidrogênio. O grupo carboxila, e é bacana de entender também que o grupo amino é um grupo positivo. O grupo carboxila é um grupo que tem uma carga geral negativa. Isso vai acontecer lá no ribossomo, onde é que tem a síntese proteica. Não se estressem com essas informações agora que a gente vê em biologia molecular, só para contextualizar. E no ribossomo, o que o ribossomo faz? Vai ter enzimas ali que catalisam essa reação aqui entre o grupo carboxila e o grupo amino. Sai uma molécula de água e forma a tal da ligação peptídica. Daí a gente tem um dipeptídeo aqui, um aminoácido e outro aminoácido. Um dipeptídeo é uma proteína. A gente chama de proteína quando tem vários aminoácidos. Quantos? Vários. Não tem, digamos assim, a partir de 20 aminoácidos é uma proteína ou é uma enzima, depende da função que esse cara vai ter. Se ele tem... A insulina é bem pequena, se não me engano, tem uns... Olha de cabeça, acho que tem uns 100 aminoácidos. É uma proteína bem pequena, 100 aminoácidos. Sobre proteínas agora. A gente sabe agora que proteínas são polímeros de aminoácidos, tá? Então, e as proteínas, a gente entende que elas possuem uma estrutura que a gente chama de primária, secundária, terciária e quaternária. Deixa eu ver se não tem alguma coisa aqui. Tá. Eu só estava vendo ali se tinha alguma coisa no chat. E galerinha, isso aqui, ao mesmo tempo que é bem simples, já vou mostrar aqui, mas é bem interessante de vocês também ter na cabeça de vocês, tá? O que é a estrutura primária, secundária, terciária, quaternária? Aqui está o texto para vocês terem de referência para estudar depois, tá bom? Eu vou mostrar aqui, ó. A estrutura primária
uma proteína é a sequência de aminoácido, tá bom? Aspargina, glicina, fenilalanina, glutamina, glicina, alanina. A sequência de aminoácido é a que a gente chama de estrutura primária. Daí tem uma outra, daí digamos, essa aqui é a proteína A. A proteína B vai ser uma glicina aqui em vez de uma aspargina. Isso já vai ser uma outra proteína. Em primeiro lugar, o que define uma proteína é a sua sequência de aminoácidos. Depois a gente vai ver que tem a ver com uma sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro, que tem a ver com uma sequência de nucleotídeos do DNA do gene. A estrutura secundária é a primeira estrutura, digamos, tridimensional dessa cadeia de aminoácidos aqui. Ela pode ser de dois tipos. Ela pode começar a se enrolar com uma hélice, como a gente pode ver nessa figurinha aqui, ou ela ser mais plana, dessa forma que a gente chama de folha beta, tá bom? Quando essas alfa-hélices, toda proteína vai começar a se enrolar dessa forma, tá bom? Isso aí se chama de dobramento, né? Ou vai ser uma alfa-hélice, ou vai ter uma porção de folha beta preguiada, tá? Daí vai ter algumas alças para uma porção e outra. A estrutura terciária, então, é a estrutura tridimensional dessas alfa-hélices e dessas folhas beta, ok? E por último, a gente chama de estrutura quaternária, é quando uma proteína tem mais de uma subunidade, ou seja, a gente tem uma sequência de aminoácidos, daí ela vai chegar num fim, tá? Daí digamos que a gente chama isso de subunidade. Daí digamos uma outra sequência de aminoácidos diferente, que tem uma conformação um pouco diferente, elas se ajustam, se ligam e forma daí o que seria a proteína funcional, que tem mais de uma subunidade, é o que a gente chama de estrutura quaternária, tá bom? O que também é legal de você saber como é que essas estruturas químicas e moleculares aqui, elas ficam numa conformação, porque a estrutura tridimensional da proteína é um negócio mais fundamental que uma proteína, que um enzima tem. É a forma tridimensional da proteína que vai dizer a função dela. Depois a gente vai ver proteínas globulares e filamentosas ali, um pouco mais depois, e com essa estrutura tridimensional ela tem uma função. E como ela mantém essa estrutura tridimensional? Isso aqui também é meio um pouco fundamental, mas é fácil. Existem interações aqui, é uma sequência de aminoácidos, tá bom, gurizada? Tá? Ela está numa estrutura aqui, ó, uma alfa-hélice aqui, uma folha beta, só para ter uma ideia. E ela se mantém com algumas ligações fracas, que a gente chama ponte salina, que é um tipo de ligação química, tá? Interações hidrofóbicas, ou seja, quando tem uma porção com aminoácidos hidrofóbicos, um aminoácido, digamos, número 30 aqui, daí vai passar um aminoácido número 72, eles são hidrofóbicos por causa do radical dele, eles vão tender a ficar juntos, porque vai ter água na volta e é hidrofóbico, então vai se manter dessa forma. Aqui tem um anel, tem essas pontes de sulfeto, vai ter uns sulfatos assim em alguns aminoácidos e algumas porções, quando tem dois sulfetos, que é o SH2 lá, não me lembro direito agora, elas formam uma ponte como uma ponte de hidrogênio, eles têm uma interação elétrica e segura aqui. Ok? Aqui está a ponte de hidrogênio, que eu já tinha falado da molécula de água, e essas ligações, que são ligações fracas, é que estabilizam toda essa molécula essa proteína. Tá? Aqui eu botei um exemplo de uma estrutura quaternária, tá? A hemoglobina humana, ela é composta por 4 subunidades, é uma proteína grande, tá? E elas têm um tal de grupo M, que é a que eu tinha falado na aula anterior, que é que tem um átomo de ferro. Eu tinha colocado o exemplo dos sais minerais. O ferro,
ele tem a habilidade, o grupo M, que tem ferro, de se ligar com facilidade ao oxigênio e se desligar do oxigênio com facilidade também. A mesma coisa com o gás carbônico, o CO2. Como que uma proteína que não pensa sabe que tem que se ligar com oxigênio ou com CO2 certo? Depende da concentração. No pulmão, a concentração de oxigênio é bem maior do que CO2. Daí a tendência é largar o CO2 e pegar o oxigênio. Nos nossos tecidos, o CO2, a gente vai ver que é um resultado da respiração celular, tem uma concentração de dióxido de carbono mais alta, a tendência é trocar então. Aqui eu vou falar bem rápido para a gente tocar ficha nos outros conceitos, que é dois tipos de proteínas e conformação. A gente tem a tal de proteína fibrosa, que ela é mais alongada, insolúvel, e são geralmente aquelas proteínas, tipo é fibrosa do tecido conjuntivo, daí a gente vai ter queratina, colágeno e por aí vai. Exemplo aqui, alfa-queratina do fio de cabelo. E no fio de cabelo, o que acontece? Uma curiosidade. Fio de cabelo, muitas proteínas fibrosas que a gente tem nos capilares, né? Elas têm isso aqui, ó, que é o ponte de sulfeto, tá? Ela é estabilizada com um ponte de sulfeto. E isso torna segura a proteína numa conformação mais, digamos, mais fechada. O cabelo, que é mais crespo, ele tem bastante ponte de sulfeto, tá? A proteína é mais contraída. Quando a gente faz aqueles negócios de alisamento, ou toma banho quente, ou passa como é que é o nome daquilo que as gurias usam? Chapinha. Quando a gente aquece, ou usa algum produto químico, a gente quebra as pontes de sulfeto, essa proteína fibrosa se distende mais e o cabelo faz o quê? Alisa. A diferença de um cabelo crespo para um cabelo liso, esteticamente é uma coisa, mas na bioquímica é por causa de pontes de sulfeto. Tá, aqui eu botei só um exemplo de como que é as proteínas no fio de cabelo. Aqui está a fibrose globular. Eu vou dar uma passada para pegar o essencial, tá, galera? Depois, quem quiser pode dar uma lida de novo. Se alguém tiver alguma dúvida, algo que eu passei muito batida, só me mandar uma mensagem e a gente conversar. Tá, aqui umas doenças que dá quando dá problema nessas proteínas fibrosas, tá? Que geralmente tem na pele. E a gente tem as proteínas globular, tá? As globular é que elas são mais umas bolinhas mesmo. A fibrose ela é mais uma fibra, mais esticada, e as globular tem esse formato mais de glóbulo, de bola, digamos assim, que é o que quer dizer glóbulo, né? Glóbulo é um globo pequeno, uma bola pequena, é uma bólula. Eu já inventei uma palavra agora. Aqui eu botei um exemplo da imunoglobulina, que é o que a gente chama de anticorpo, né? As IgG, IG, que são as imunoglobulinas, são proteínas globulares, tá? Aqui eu botei mais um exemplo de mioglobina. Por último, não sei, alguém já ouviu falar em prion? Isso aqui talvez seja um pouco mais avançado, mas eu vou dar. Deixa eu ver aqui, só. Então esses produtos químicos que alisam o cabelo têm como função quebrar pontes de sulfeto. Isso aí. Porque não só o químico, Nicolas, mas como eu disse, quando a gente coloca a temperatura, aumenta a temperatura, pode ser pela chapinha ou até o banho quente, né? Quebra as pontes de sulfeto. Aí o que acontece? Mas depois eu tenho cabelo crespo, eu aliso, ou passo uma chapinha e depois volta para o que era. As pontes de sulfeto, essa estrutura, volta a ser o que era, porque é a tendência. Prions é o seguinte, é uma matéria mais avançada. Eu vou dar só uma palhinha para vocês, caso alguém nunca ouviu falar. Ele é muito interessante porque o prion ele quebra com o que a gente chama do dogma central da biologia molecular, que é isso aqui. Deixa eu ver. Vou ter que voltar lá pro início. Dogma central. A gente tem informação em DNA, passa a informação para um RNA,
e passa essa informação pela tradução para uma proteína. A gente tem algumas exceções desse fluxo de informação, que é o RNA pode ser capaz de ser transcrito reversamente para DNA. Isso aqui acontece com retrovírus. O retrovírus tem um genoma de RNA. Quando ele entra na célula, esse RNA ele é transcrito reversamente e forma um DNA e se insere no genoma do hospedeiro. A gente tem a replicação, que é o DNA se replicar na mitose, por exemplo, né? E o que acontece? Por que esse prion aí foi tão interessante? Porque quebrou esse dogma aqui, porque o fluxo de informação se acreditava que só podia ser assim. Então, infecções só poderiam ser causadas por seres vivos. Não existia até então infecção ser causada por uma molécula, entendeu? Porque daí não é uma infecção, porque uma infecção se reproduz e tu infecta outros, né? Se tu, digamos, tu comer alguma coisa com metal pesado como um cromo, né? Ou até chumbo, ele pode te fazer mal, mas vai fazer só mal para ti. Tu não vai expelir ferro e chumbo ou deixar as outras pessoas doentes. A gente está falando de infecção. Até o dia que os caras descobriram uma doença que eles não conseguiam isolar qual era o agente infectante. Uma pessoa tinha uma doença chamada, digamos, alguma encefalopatia que atinge o cérebro, e essa doença poderia infectar outras pessoas. Como que isso acontecia? Porque eles fizeram o teste assim, pegavam alguma amostra, usavam ultravioleta que quebra o DNA, esquentavam horrorosamente essa amostra, e essa amostra continuava a causar uma doença. Como que acontece uma coisa dessa? Até que descobriram que quem causava a doença era um tipo de proteína que se chama de proteína priônica ou prion. Mas o que é que a gente quer dizer? A proteína priônica, ela tem uma conformação, como a gente pode ver aqui, terciária, as alfa-hélices e as folhas beta, e ela é capaz, e a gente tem a proteína priônica no nosso cérebro, tá? Faz parte da nossa fisiologia. Só que quando tem uma proteína priônica defeituosa ou infectante, ela muda, se ela se encostar, ela muda a conformação da proteína normal. Ou seja, uma proteína doente encosta nela e a proteína normal fica com a conformação, que vai ter mais folha beta da proteína, digamos, doente. E isso não existe, até então não existia, porque a informação para uma conformação terciária de uma proteína vem da sua estrutura primária, que é a sequência de aminoácidos, que vai vir da sequência de DNA. Então é uma loucura, antes disso, de pensar que uma proteína poderia transferir informação. É uma transferência de informação. O cara que descobriu isso ganhou um Nobel, né? Descobriram que aquela doença, a doença da vaca louca, o scrap das ovelhas, tem algumas doenças humanas, a Creutzfeldt-Jakob, são doenças priônicas. Um dos exemplos mais bombásticos, né? A galera gosta de coisa meio do mal, sei lá, foi o Kuru, que existia na Papua Nova Guiné. Tinha uma tribo na Papua Nova Guiné que tinha muita gente, mas assim, fora do esperado, de começar a doença de Kuru, que as pessoas tinham uma degeneração cerebral, né? E por que tinha tanta doença Kuru, que era tipo uma Creutzfeldt-Jakob, né, uma encefalopatia, nessa tribo? Alguém olhou e se tocou que essa tribo tinha alguns costumes culturais, também não nos cabe a gente julgar, de canibalismo.
pessoa morria e eles canibalizam o corpo da pessoa morta para pegar força, para um ato de respeito. Então, cada cultura tem uma cultura. Só que o problema é que mesmo que taque fogo no corpo, alguma coisa assim, eles comem o cérebro também. Essa proteína é uma desgraça, tu pode tacar fogo, taca ultravioleta, ela não se destrói. E essa galerinha ficava doente dessa forma. Depois que proibiram o canibalismo, quase que sumiu essa doença, né? Então, mais uma evidência, né, de como funciona a doença priônica. A gente também não precisa entrar em muito detalhe, porque são encefalopatias espongiformes. O nome, ele começa a destruir o cérebro, espongiforme, porque o cérebro começa a parecer uma esponja, de tanto buraco que as células vão morrendo, tá? Por causa dessas doenças priônicas que são defeituosas. Isso aqui tem um componente genético, né? Algumas pessoas têm algum gene desse e acontece esse tipo de coisa. Buenas, esse aqui era o capítulo de proteínas, tá, galerinha? Ok? Essa proteína não se desnatura, é aí, João Victor. Exatamente isso aí. Ela não é nem se desnatura, não se estoura ela. Os caras tocam ultravioleta, a temperatura que era para desnaturar e destruir, e ela tem uma conformação que ela é muito termoestável. Isso aí também teve impacto econômico por causa do scrap e o mal da vaca louca. Não sei se vocês pegaram, mas isso já faz bastante anos. Vocês vão ter que dar uma olhada em notícias antigas do tal do mal da vaca louca, que as vacas estavam morrendo, estavam uma desgraça, isso foi mais na Inglaterra, e descobriram que era por causa da ração. Eles pegavam uma vaca que morria, tacavam fogo, faziam ração com os pedaços que sobravam desse animal, e alimentava as vacas com essa ração, que é um canibalismo por um lado, né? E o prion atingia, né? A gente não precisava ter muito medo, porque eu já nem me lembro direito. Essas doenças são meio específicas, não ia ser perigoso para seres humanos, mas estavam ferrando com os rebanhos de vaca, né? Bom, essa foi a curiosidade da noite, se não tiver mais, né? Curiosidades. Deixa eu abrir o próximo slide, o próximo capítulo. Eu vou falar também rapidamente, galera, de enzimas. Quando a gente chegar em metabolismo, fotossíntese, respiração celular, a gente vai falar de enzima o tempo todo, né? Mas então vamos dar só uma introduçãozinha sobre enzimas, tá? A definição de enzima é bem simples: catalisador biológico. Cara, o que é catalisador biológico? Daí a gente vai ter que ver, se vocês já viram em química, o que são catalisadores. Catalisadores são substâncias que tornam uma reação química mais rápida e com menos energia. Isso é um catalisador. As enzimas são todas proteínas, não existe enzima que não seja proteína, tá bom? São catalisadores biológicos, porque são feitos por organismos e catalisam, então, reações bioquímicas, reações do metabolismo. Tá? Aqui eu coloquei a relação entre catalisadores e energia de ativação, tá? Vocês podem dar uma olhada, deixa eu ver, mecanismo de ação. Tá, primeiro aqui, ó. As enzimas, isso aqui é super importante vocês terem na mente de vocês, tá? Que as enzimas, elas são muito específicas, tá? É o que a gente chama de modelo chave-fechadura. Caso caia em alguma prova, vocês estudem, às vezes vai ter esse tipo de conceito até embutido na questão ou que estão testando vocês. Porque as enzimas, elas são nomeadas conforme o substrato dela. Depois a gente vai ver fosfatase, quinase e outras ase, que são enzimas, né? A gente pode botar o nome delas porque a fosfatase só trabalha com fosfato. Ela quebra cadeias com fosfato. Por quê? Na conformação tridimensional, digamos que isso aqui seja uma fosfatase. A conformação tridimensional, ela vai ter um tal de sítio ativo, que é
qual substrato que ela trabalha, se liga. Isso é tridimensional, é uma peça de quebra-cabeça, é a chave fechadura. Então a enzima se liga ao seu substrato, catalisa essa reação, digamos, é um bifosfato aqui, ele vai quebrar em 2-monofosfato ou 2-PO4-, tá? Então as enzimas são super específicas. Esse é o modelo chave fechadura. Tem um outro modelo que se chama de ajuste induzido, que tem um estado de transição. A gente tem um substrato, o sítio ativo ele não é completamente igual ao substrato, mas quando o substrato encosta, tem uma mudança de conformação até na própria enzima e ela tem a atuação dela. Esse aqui, bem em detalhes, se vocês lembraram dessa, que vocês já estão virando bioquímico também, mas só para vocês terem uma ideia. Energia de ativação é super importante vocês terem esse conceito na cabeça. Não sei se vocês viram isso em química. Tudo isso para não gastar para produzir ração. Cara, João, se aproveita tudo, né? Vamos botar fora os restos dos bichos lá, se dá para fazer ração. Usar os restos, exatamente. Pergunta: vocês já viram em química energia de ativação? No Educa não. Tá, beleza. Então eu vou dar uma... Só uma passadinha, porque isso aqui é simples. A Raíssa colocou legal esse modelo de fechadura como a permease durante a bomba de sódio de potássio. Eu tenho que ver o que é que essa permease faz, que agora a bomba de sódio de potássio... Raíssa, depois eu vejo isso aqui, tá? E mando pra ti. Feito. Tá, só para eu não perder aqui o clima. Então olha só, né? Energia de ativação, galera, é o seguinte, ó. Toda reação química a gente tem que dar energia, tá? Quer dizer, não toda, porque tem dois tipos, né? É o problema de eu dar aula de química, né? Tem dois tipos de reação química, exotérmica e endotérmica. A exotérmica é uma reação que libera energia, geralmente na quebra de ligação. Geralmente não, acho que sempre. Na quebra de ligações químicas, por exemplo, ligação covalente. A reação endotérmica, tu precisa colocar energia nesse sistema para fazer essa ligação covalente. Essa energia necessária, que depende da reação, é o que a gente chama de energia de ativação, tá? E o que as enzimas fazem? Quando a gente não tem enzima ou um catalisador, a energia de ativação é X. Quando a gente tem uma enzima para catalisar essa reação, para tornar essa reação mais rápida e com menos custo de energia, ó, a gente gasta menos energia, a gente não, o processo químico, né? Se gasta menos energia para formar os produtos dessa reação química, tá? Vocês me perdoem eu dando aula de química, tá? Porque um exemplo rapidinho aqui, galera. Vamos pegar o H2O2, que é a água oxigenada. Isso aqui é um composto bem reativo. O que é um composto reativo? Se deixar, ele começa a fazer reações químicas com substâncias, com proteínas, com lipídios ou o que seja, que não é para fazer e vai esculhambar com a célula. Então existe no peroxissomo, né, se vocês lembrem, uma enzima chamada de catalase, que ela degrada o peróxido de hidrogênio, H2O2, em H2O, água normal, mais uma molécula de oxigênio. E para dar uma olhada na energia de ativação. Uma reação dessa, ó, sem catalisador, ela precisa de 75 kJ por mol, tá? Ou 18 kcal por mol. A gente vai chamar a velocidade que isso ocorre de 1, ok? Como referência. Sem catalisador. Isso aqui acontece de forma natural, porque o nosso sistema, o planeta, tem temperatura, tem temperatura, como é que é o infravermelho, né? Que vai ceder energia e digamos que
acontece essa degradação do H2O, O2 em H2O e oxigênio naturalmente e com uma velocidade de 1, vamos chamar de lenta. Se a gente colocar platina com H2O2, vai ocorrer essa reação aqui, só que agora com 49 kJ, tá? Bem menos. Não chega a ser metade, né? E a velocidade, olha o que acontece, 3 vezes 10 na 4, ou seja, 3 vezes 0,000 vezes mais rápido que aquele 1. Se a gente pegar a enzima catalase para catalisar essa reação química aqui, a gente vai precisar de apenas 23 kJ por mol, muito menos que o 75, né? E a velocidade vai para 7 vezes 10 na 8. 10 na 8, você sabe, tem 8 zeros aqui. Olha o absurdo, a eficiência que uma enzima tem, e isso é extremamente necessário para a vida acontecer com as reações químicas na velocidade que precisa acontecer, ok? Isso aí, Nicolas, a gente está usando uma velocidade relativa, a gente está chamando de 1, pode ser, por exemplo, aqui, ó, a gente poderia até, fazendo os cálculos matemáticos, para vocês terem uma ideia, uma molécula de catalase, uma enzima de catalase, só uma, ela decompõe 5 milhões de moléculas de peróxido de hidrogênio, água oxigenada, em 1 minuto. 5 milhões de moléculas em 1 minuto, uma enzima. Por isso que as enzimas são extremamente necessárias para a existência da vida. Tá, vai talvez ter alguma exceção que a gente poderia falar que o RNA, isso aí eu vou tentar ensinar para vocês, não sei se os professores de vocês já contaram isso para vocês, o RNA consegue ter atividade enzimática. Isso aí é para explodir a cabeça de vocês. Se vocês não meio perdido, não entenderam, a gente estuda mais um pouco junto, tá bom? Mas é de explodir a cabeça que o RNA é capaz de catalisar reações químicas. Isso acontece no ribossomo e isso deve ter acontecido há 3,8 bilhões de anos atrás. Se acredita que existe um mundo de RNA, que o RNA era estrutural e enzimático. Eu fico louco com esse tipo de informação, quase não durmo, acho muito louco. Tá, isso aqui é mais detalhe, dá uma olhada, porque o pH influencia a ação da enzima. A gente vai ver isso mais lá em fisiologia, porque existem algumas enzimas que trabalham com pH bem baixo, ácido, outras enzimas com um pH mais básico, e a gente vai ter umas trocas de pH no nosso trato digestório. O estômago ele é bem ácido, né? E depois um suco pancreático torna esse ambiente do intestino mais básico, e outros tipos de enzima funcionam ali, ou seja, outras enzimas são praticamente desativadas caso elas entrem onde é que elas não têm que entrar, onde é que não tem que ter função. A temperatura afeta a ação enzimática. Por que isso é bom saber? Porque isso explica a febre, tá bom? Por que a gente tem febre? Alguém sabe? Acho que vocês sabem, né? A gente tem febre porque é o seguinte, ó, aquelas moléculas lá de imunoglobulina, anticorpos e por aí vai, é mais complexo, porque o sistema imunológico tem um monte de pecinha que funciona. As enzimas, elas trabalham numa determinada temperatura ótima. O corpo humano, é que aqui não tem 30 graus, ó, a temperatura... deve estar por aqui, aos 36 graus, aqui está a eficiência dela, tá? Quanto mais alta a temperatura, a tendência é que a enzima funcione mais rapidamente. É por isso que a gente tem estado febril, porque quando a gente tem uma infecção, a gente precisa que o nosso organismo responda de forma rápida e eficiente, e essas enzimas, nosso sistema imunológico, elas trabalham
o ponto ótimo delas com 38, 39 graus. É por isso que a gente fica com febre. E é uma discussão bem interessante, a gente teve isso na faculdade, só que no momento eu nem me lembro sobre, então, por que diminuir a febre, se a febre é necessária para um combate a uma infecção de forma mais eficiente. Aí tem alguns prós e contras, né? Se a temperatura do corpo for muito alta, a gente vai ter até convulsão, né? E dependendo da temperatura, a gente começa a ter o que a gente chama de desnaturação térmica. A enzima já começa a se desmontar e perder eficiência até não funcionar mais, tá bom? Tá, concentração de enzima é bem óbvio. Quanto mais enzima, mais rápido vai ser a reação, né? Concentração de substrato também quer dizer isso. Quanto mais substrato tem da enzima, mais reação química vai ter. É meio óbvio. Eu botei aqui porque às vezes o óbvio não é muito óbvio. O que eu coloquei aqui? Depois a gente vai dar uma olhada mais a fundo para vocês entenderem, que eu acredito que isso aqui é bem legal e bem importante, né? Que é a inibição enzimática. Quando acontece algum evento que uma enzima é inibida, ela para de ter a função dela. Um dos eventos, já comentei aqui, é a temperatura. Se aumentar muito a temperatura, desnatura a proteína, a enzima é uma proteína, ela perde a atividade dela, até se desmontar, dependendo da temperatura, né? 3.000 graus Celsius, né? Daí não vai ter enzima que aguente, nem o prion. Eu duvido que o prion consiga, né? Uma coisa é ruim de morrer, né? A gente, então, existe alguns inibidores, né, que reduzem a atividade ou travam a ação enzimática. E isso é muito interessante porque a maior parte, como eu coloquei aqui, do arsenal farmacêutico, dos remédios que a gente tem, eles são inibidores enzimáticos, tá bom? Um exemplo aqui, isso aqui não é uma droga farmacêutica, né? O cianeto. O cianeto, que é CN negativo, ele se liga a essa tal de citocromo oxidase, tá? Que é uma enzima que existe na respiração celular, que é extremamente necessária para a respiração celular. Essa é a cadeia transportadora de elétron que a gente vai ver. Mas se o cianeto se liga a essa enzima e trava a respiração celular, a célula vai morrer, ok? Porque não vai formar ATP e a célula vai morrer, por causa do tal do cianeto. Tá, isso aqui era um tópico rápido sobre enzimas. De novo, estou dando uma passada rápida para armar vocês com as informações necessárias para a gente continuar o nosso estudo de bioquímica, que o bicho pega mais na respiração celular e na fotossíntese, né? E saber essas características é um pouco essencial. Deixa eu compartilhar aqui. Estão vivos, meus consagrados. Se vocês estão escutando uma voz, é o meu irmão na casa do lado, que ele fala um pouco alto, tá? Mas faz parte, tá? Então, gurizada, eu vou dar uma passada rápida em lipídio e carboidrato, tá? Porque são moléculas básicas, digamos, a gente já vai ver alguns velhos conhecidos aqui. Ácidos nucleicos eu vou pular, porque vamos focar no metabolismo depois disso, tá? Em ácidos nucleicos, não se estressem, eu vou voltar com ácidos nucleicos, o fechamento, a última matéria que eu vou dar para vocês é biologia molecular. Daí é melhor a gente falar de bioquímica de ácidos nucleicos e já cair na biologia molecular do que dar uma olhada aqui e ter que revisar tudo de novo, né? Tá, aqui. Tá bom, kkk, beleza. Professor, cetonoenzima é uma proteína, é correto eu anotar aqui como proteínas enzimáticas? Cara, eu vou te dizer que eu nunca ouvi falar em proteínas enzimáticas, porque daí eu acho que daí até redundância, então, se toda enzima é uma proteína, daí seria redundante falar de uma proteína enzimática, tá ligado? É mais no português.
Perguntem para a professora Maria, professora de redação lá. Eu acho que é por aí. Às vezes fazem umas perguntas que o cara tem que saber química, o cara tem que saber físico, o cara tem que saber português. A vida de professor é difícil, né, cara? Mas o salário na Educamed... Tá, tô brincando. O que eu tinha dito? Lipídios, tá. Vamos dar uma olhadinha em lipídios. Tem umas coisas que é bom a gente saber. Os carboidratos também, porque a gente vai falar de fotossíntese e respiração celular, a gente vai estar falando de formação e degradação de carboidrato, tá bom? Spoiler. Então, vamos lá. Qual que é esse? É lipídio, né? Eu coloquei aqui, ó, lipídio, as substâncias gordurosas, tá? O lipídio é o seguinte, ó, gordura, né? Ou o que a gente chama de ácidos graxos, tá? Os lipídios, a principal, uma das maiores funções é ser um material de reserva, ou seja, tem uma função energética no nosso corpo. Mas existem alguns outros lipídios que não é só para ceder energia, tá bom? Mas a gente poderia dizer que, principalmente porque os adipócitos, nosso tecido conjuntivo, que tem os adipócitos, tem essa função primeiramente de reserva energética, mas também funcionam como isolante térmico também. Os lipídios, eles são bem bons para segurar infravermelho, para a gente não perder a temperatura do corpo, e é por isso que as gordurinhas ficam dentro da nossa cavidade torácica e abdominal, ou ficam do lado de fora para a gente ter que abrir mais o cinto, né? Fica do lado de fora porque é uma reserva e também serve como uma proteção térmica. Eu acho que vocês já ouviram falar disso, né? Enfim. Os lipídios, ó, tem baixa solubilidade em água. Isso é uma coisa que todo mundo sabe. Se tu colocar uma gota de óleo, eu vou explicar que óleo é um tipo de lipídio, óleo de cozinha é um tipo de lipídio, gordura do churrasco, vai lavar o prato, é um nojo lavar gordura de churrasco se não botar água quente ali, né? Porque ele tem baixa solubilidade. É desde que eu falei lá da membrana plasmática que os ácidos graxos ou lipídios são hidrofóbicos, né? Eles não se juntam, não vão com a cara um do outro. Tá? Aqui alguns exemplos que depois eu vou voltar para isso aqui. Polaridade de lipídios aqui, no caso de um fosfolipídio. Eu já tinha colocado. Deixa eu só ver um negócio aqui, daqui a pouco vai terminar a chamada. Para não terminar que nem da outra vez, eu vou encerrar essa sessão aqui e daqui 5 segundos já tem a próxima sessão no grupo lá do WhatsApp, tá bom? Não dá nem tempo de fazer xixi. É isso aí. Tá? Vou fechar aqui, tá? E já posto lá. Bom dia, boa noite. Quanto tempo que eu não vejo vocês? Saudade de dar aula para vocês, meus queridos. Vou esperar mais um segundinho aqui a galera entrar. Anos, né, meu amigo? Anos, faz muito tempo. Pô, fazia quanto tempo que tu não tinha uma aula de bioquímica, Nicolas? Fazia tempo, né? Tipo... Nossa, nem lembro mais. Tipo, 10 segundos atrás, é uma eternidade. Será que tá todo mundo? Tá, eu vou continuar aqui. Se alguém for no banheiro, daí depois eu... Pronto. Tem gente que aproveita esse negócio aí, eu não consegui me conectar ali. Foi dormir, mas sem julgamento, obviamente. Onde é que eu tava? Tá compartilhando, tá ok. Vamos tocar ficha, ó. Isso aqui é bem simples também, tá? Classes de lipídio. Eu coloquei aqui algumas classes de lipídio: de armazenamento e energia, estruturais. Tá entrando aqui. Lipídios, existem lipídios de armazenamento, ou de energia, né? Estruturais e de sinalização. Então, não dá para dizer lipídio é só por causa de gordura e reserva energética. Não. Né? Armazenamento,
normalmente a gente chama de ácidos graxos, tá? Deixa eu tomar uma água aqui só um pouquinho. E a gente desmontar essa molécula, a queima, que a gente chama, né, resulta em liberação de energia. Por isso que é uma reserva energética, né? A gente quebra ácidos graxos para fazer moléculas que vão gerar energia, que a gente vai ver mais tarde como é que funciona isso mais direitinho, tá? E são basicamente uma cadeia de carbonos. A gente sempre viu ali, quando fala em ácido graxo, aquele CH, aquele monte de carbono um ligado no outro, cheio de hidrogênio ali, e basicamente é o que é um lipídio. Vou mostrar alguns tipos aqui, né? E as ligações, eu vou mostrar aqui também, pode ser saturadas ou insaturadas, tá? Aqui a gente tem um exemplo do que é saturado e insaturado, tá? A gente tem, não sei se vocês se lembram, a gente tem carbonos aqui, e na química não se coloca o C em todos esses tracinhos, a gente assume que são carbonos, então é um monte de carbono ligado com o outro, com um monte de hidrogênio ligado com o outro. Aqui vai estar o átomo de carbono e de hidrogênio, tá? E são sempre são cadeias longas, né, de um esqueleto de carbono bem longo. Se as ligações são tudo simples, é o que a gente chama de saturado. Se tem alguma ligação dupla, tá, ou tripla entre os átomos de carbono, é o que se chama de insaturado. Eu tinha dito para vocês que eu ia explicar, né, óleo e gordura. A gente chama de óleo os lipídios que eles são líquidos a temperatura ambiente. Então, o óleo de cozinha é um lipídio, é uma gordura, dá para chamar de gordura também na acepção de lipídio, mas na linguagem, né, a gente usa mais a gordura como semissólida a temperatura ambiente, a gordura animal, o delicioso bacon, sebo ou vulga banha, não é mesmo? E os exemplos de óleos, a gente tem óleo vegetal, de soja, girassol, mamona, milho, por aí vai, né? Os vegetais tendem a ter lipídios em formas de óleo e os animais de gordura. Ok? Deixa eu ver. Eu sou um piadista, né? Classes de lipídios, tá? Eu mostrei ali, ó, os saturados não são ligações simples entre os carbonos. Os insaturados é quando tem alguma ligação, que seja dupla ou tripla, tá? Aqui no caso monoinsaturado, aqui tem só uma insaturação, uma ligação dupla. E os poliinsaturados aqui tem mais de uma ligação dupla ou tripla, tá? Isso aqui também é mais... isso aqui já é um negócio legal de começar a querer lembrar e a entender. Voltando aqui, que é o tal de glicerídeo, tá? Não caiam no erro, nesse caso aqui, de tirar esse glice para de glicose. A gente vai ter um monte de coisa, ligação glicosídica, que é o próximo capítulo, né? Nesse caso, o glice aqui é de glicerol, que é um álcool, é outra função orgânica. Não sei se vocês já viram as funções inorgânicas, o sal, o óxido, o ácido e base, né? Tem as funções orgânicas, eu já falei para vocês, tem uma porrada de função orgânica, né? O glicerol, o álcool é um deles, e ele tem essa carinha aqui que tem esses OH, tá bom? E o glicerídeo é quando a gente tem um álcool glicerol e ele se liga a uma cadeia de carbono dessas, de um ácido graxo ou de um lipídio ou gordura, que é a mesma coisa. Daí a gente chama isso de glicerídeo, tá? Glicerol com uma cadeia carbônica dessa de um ácido graxo. Daí, a partir dessa ideia, né, a gente vai ter o tal de triglicerídeo, que
todo mundo já ouviu falar, e agora a gente entende a estrutura molecular do triglicerídeo. Tal como aqui, ó, que a gente tem um glicerol e uma cadeia carbônica, o triglicerídeo tem um glicerol e 3 cadeias carbônicas. Isso aqui é uma molécula extremamente importante, porque ela se envolve com um monte de coisa do nosso metabolismo, né? Tá, ok. Aqui depois as explicações que eu estou dando. Ó. É um lipídio de armazenamento, tá? Fornece mais energia que carboidratos, que é açúcar, glicídios, né? E como eles seguram energia no tecido adiposo também, é a nossa reserva para quando falta comida e a gente tem que passar semanas ou meses. Meses é exagerado aqui, o nosso querido estagiário colocou, eu passei 6 meses sem comer e emagreci. Não, né? Tá, armazenados principalmente sobre a pele, abdômen. Bom, acho que todo mundo sabe onde é que tem as gordurinhas estão armazenadas, né? Aqui eu botei um exemplo daí vamos falar sempre como se fala em nutrição, de gordura trans, gordura cis, o que é? É um tipo de ligação que tem nessas cadeias carbônicas desses ácidos graxos, tá? A diferença é que um ácido graxo, digamos, ele tem uma ligação e a cadeia vai para outra direção, e o trans tem uma ligação que torna ele mais linear, digamos assim, tridimensionalmente. Essa é a diferença do cis e do trans. Daí vai vir a gordura trans, tá? Mas ninguém fala da gordura cis, né? Mas então tem que saber de onde é que vem trans e cis. Isso aqui aumenta o ponto de fusão. O óleo vegetal, ele é cis, ok? Daí os caras inventam tal de hidrogenizar um óleo vegetal e acaba transformando esse ácido graxo que é cis em trans. É o que a gente chama de margarina, né? Isso aí eu acho que nas aulas de química deve ser obrigatório falar da margarina e do cis e do trans, tá? Não sei se eu estou fazendo spoiler. Gordura trans não tem a ver com transgênico? Não. Boa pergunta, cara. Porque assim, ó, não vamos nos confundir, algumas palavras tem que olhar o contexto, né? O trans e o cis, é que agora eu não me lembro de cabeça. Eu não me lembro como é que se chama isso na química. Sabe aquelas paradas lá, já viram? Levógeno, destrógeno, se uma molécula ela tá com uma conformação para a esquerda ou para a direita da determinado átomo. Acho que eu vou piorar a situação se eu falar. É uma conformação espacial, tá? Diferente, não tem a ver com transgênico. Cadê margarina? É verdade que a manteiga, mesmo sendo vegetal, é saturada porque as ligações de hidrogênio se transformam em ligação simples do processo de tornar a sólida bucha. Esses dias. Não, exatamente isso aí que a gente falou, mas ó, a manteiga não é vegetal, essa manteiga vem do leite, a manteiga raiz, né? Margarina. Tá, ok. A margarina, tá, beleza. A margarina que é... Cara, a margarina é um troço louco, né? Porque vocês já viram margarina estragar? Quem viu nunca no planeta um pote de margarina mofado? Nem as bactérias, nem os fungos comem esse troço. É complicado. Ok, cis e trans. As fast food que vai ter esses óleos vegetal parcialmente hidrogenado aqui, que é o tal do trans, é o que chama de junk food, ou comida lixo, né? Mas vamos passar pra gente ter mais coisa. Faltam 15 minutos. Não, 15 minutos não, falta mais 45 minutos, né? Eu tenho um bônus com vocês. Lipídios estruturais, gurizada.
a gente viu os lipídios de armazenamento, a gente viu um exemplo do triglicerídeo. Daqui a pouco a gente já volta nesses caras para falar de uma outra molécula relacionada aos lipídios que é super importante. Os tal dos lipídios estruturais. A gente já viu os lipídios estruturais, que é o nosso amigo fosfolipídio. Lembram lá na membrana plasmática, quando vocês eram jovens estudantes de biologia, não sabiam quase nada, agora já estão tudo fera, né? Eu tive que dar uma mini aulinha de bioquímica falando sobre a estrutura molecular do fosfolipídio, aquela cabeça de fosfato que é carregada, ou seja, é hidrofílica, e a gente tem duas cadeias, uma cis e uma trans aqui, de ácidos graxos, que é aquele esqueleto de carbono sem carga que é hidrofóbico, que a gente vai ter na bicamada fosfolipídica da nossa querida membrana plasmática. Daí, se vocês se lembrarem, como essa parte que é hidrofóbica, a parte hidrofóbica tende a formar uma bicamada, porque não quer água por perto, e a cabeça que é de fosfato hidrofílica fica faceira com água em volta, estabiliza a nossa amada membrana plasmática, tá? Agora eu acho que vocês já estão mais sabendo esses detalhes. A terceira classe de lipídio, que era bacana eu dar uma faladinha, é o tal de colesterol, lipídios de sinalização. Aí de novo, os lipídios não são só para reserva energética, a gordurinha nossa de cada dia, né? Tem o estrutural, o fosfolipídio, e tem o tal de sinalização, que a gente tem como, por exemplo, o colesterol. Já começa a aparecer uns nomes aí que a gente já ouve falar talvez o tempo todo, né? Quando se fala em nutrição. E o colesterol, ele é super importante porque a partir do colesterol, as nossas gônadas modificam o colesterol para formar o tal de estradiol e a testosterona, que são os hormônios sexuais dos animais, inclusive a gente, né? E por que é um lipídio de sinalização? Porque isso aqui é um hormônio, e o hormônio é uma molécula de sinalização. O estradiol vai... Como é que eu posso dizer? Os hormônios, eles são feitos por uma glândula para levar uma comunicação para uma outra parte do corpo, regular a expressão gênica e modificar o metabolismo ou o desenvolvimento celular. É por isso que o estradiol desenvolve glândulas mamárias e por aí vai, e a testosterona tem a ver com tudo aquilo que os machos da espécie apresentam, ok? Então, baseado no colesterol, um lipídio de sinalização. Só que o colesterol, galera, ele tem mais uma baita de uma função importante, especialmente para a gente aí que é estudante, né? Que é o tal de LDL e HDL. Eu acho que vocês já ouviram falar de HDL e LDL, não é? Vai lá fazer um exame de sangue, vai ter lá o HDL, LDL e aquelas coisas, o que chamam de colesterol ruim e colesterol bom, né? Então aqui, eu coloquei, tem duas principais substâncias gordurosas, lipídicas ou de ácidos graxos no nosso sangue. Um é o colesterol, essa molécula aqui que eu mostrei para vocês, e o outro são os triglicerídeos, tá? Que é aquele lá anterior, aqui o glicerol, quando tem 3 cadeias de ácidos graxos, forma o triglicerídeo. Só que vai ter um detalhezinho aqui, que é o seguinte, esses triglicerídeos, eles se associam a proteínas, ok? E um lipídio associado a uma proteína forma o quê? Uma lipoproteína.
E essas lipoproteínas têm dois tipos. As lipoproteínas de baixa densidade, que é Low Density Lipoprotein, o que a gente chama de colesterol ruim, ou os médicos, ou nutricionistas e por aí vai, tá? Ó, isso aqui talvez é um pouco mais avançado, mas é a fisiologia humana. Lipoproteínas de baixa densidade, ó, o LDL, levam colesterol em excesso do sangue para os tecidos do organismo, tá? Aqui a gente vai ter uma via HDL e LDL é uma via para um lado e uma via para o outro. O LDL leva o colesterol que tem no sangue para alimentar tecidos do organismo, porque o colesterol ele pode ser transformado em outras substâncias, tá bom? Ó, o colesterol excedente que se acumula em paredes e forma a arteriosclerose, tá? É por isso que o colesterol LDL em excesso causa as doenças vasculares, né? Entope as veias, em outras palavras. A lipoproteína, que é o triglicerídeo com uma proteína, lipoproteína de alta densidade, ela tem uma densidade mais alta, é o que chama de colesterol bom. E por que que ele é colesterol bom? Chegou o momento de descobrir. Porque essas HDL, ó, elas fazem o contrário. Ó, pega o colesterol que está excedente nos nossos tecidos e não está sendo utilizado e leva para o fígado para ser eliminado ou para ser transformado em outra substância. É por isso que chamam de colesterol bom. Aí de novo, vamos enxergar o LDL e o HDL como uma via de mão dupla, tá? O LDL leva o colesterol para os tecidos, o HDL, e isso pode dar M, né? Se essas moléculas começarem a se juntarem e ter problemas vasculares, e o HDL é o caminho de volta que leva lá para o nosso fígado, para o fígado detonar ou transformar em outra substância que o corpo precise. Tá, aqui eu botei alguns exemplos de leitura de níveis de LDL e HDL. Existem algumas nuances, por isso que existe HDL e LDL, porque existe um tal de uma medida de colesterol total. Você pode, digamos que seja 190. Isso quer dizer que tá legal ou não tá legal? Depende, porque esses dois tipos tem funções diferentes. Daí, digamos aqui, a gente tem LDL de 150 e 100, esse aqui o LDL é o do mal, aqui de 20, que é o do bem, aqui é 65, tipo, soma tudo isso aqui, os dois são 190. Mas como a gente tem pouco menos colesterol do bem e mais colesterol do mal, mesmo que seja 190, não tá legal o balanço. Isso aqui pode indicar um perigo de doenças vasculares. Aí se tu tem um LDL mais baixo, um HDL mais alto, 65, indica um sistema circulatório que está mais saudável, tá? Porque existe esse negócio de colesterol total. Aí não adianta ver o total, tem que ver como é que estão. E tem o VLDL, que é very low, que é o LDL de densidade mais baixa, bastante baixa. Tá? Ele fez a pergunta: qual paciente apresenta mais risco de aterosclerose? Quem tem LDL maior? Pode ser um tipo de pergunta de vestibular de Enem, tá bom? Bom, tá escrito aqui o que eu expliquei. Tá, isso aqui é só uma tabela assim, de referência, caso um dia vocês vão lá fazer um teste sanguíneo ali, né, e ver qual é o valor que dá. 5 minutos para acabar a nossa aula. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Ficou carboidrato. Deixa eu só ver aqui. Acho que não dá. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar esse carboidrato aqui de forma rápida. A gente tem mais 5 minutos, 4 minutos de aula, então rápido. Eu não tenho muita coisa aqui de carboidrato. Para a próxima aula a gente já pegar mais a parte de metabolismo, tá?
Tá, tô. Carboidrato, gurizada, a glicose, né? Todo mundo conhece, todo mundo come todo dia, é necessário, nosso cérebro se alimenta apenas de glicose, então é um tipo químico bastante conhecido. Vai ter algumas categorias, tá? Mas eu não julgo isso aqui extremamente importante, como monossacarídeo, disacarídeo, tá? A gente tem alguns exemplos, por exemplo, de sacarose, só que isso aqui daí vira uma decoreba também, por exemplo, o que é sacarose? Sacarose é quando a gente tem uma frutose, um tipo de glicídio, ligada a uma glicose, tá? Isso aqui vai ser mais importante, deixa eu ver, quando a gente for falar de, por exemplo, de alguma intolerância à lactose, tá? A lactose, ela é a galactose, um monossacarídeo com uma glicose, tá? E a gente precisa de uma enzima chamada de lactase para quebrar a lactose nesses dois monossacarídeos aqui, tá? E pessoas que não produzem suficientemente essa enzima lactase, elas vão ter alguns problemas de nutrição, porque como a lactose que tem no leite, por exemplo, não é digerida, elas vão lá mais para o fim do sistema digestório e as bactérias que estão lá fermentam, o que dá? Diarreia, constipação, distensão abdominal, gases, náuseas, sintomas de má digestão. E essas pessoas, então, que têm essa intolerância não podem, tem que evitar digerir produtos lácteos que vai ter essa lactose, que é um disacarídeo de galactose e glicose. Mas mais importante, a gente tem em mente que os carboidratos não são só açúcar, tá bom? Eu acho que o principal sobre carboidratos, a gente não ser inocente e ficar aqui, não, carboidrato é glicídio, é açúcar, glicídio é açúcar. Não! Por exemplo, a ribose, que é uma pentose, que quer dizer que tem 5 carbonos no açúcar, ela é estrutural, ela é do RNA. Quando eu vou falar da aula de ácidos nucleicos para vocês, a gente vai ver com mais detalhes. A desoxirribose, que também é uma pentose, tem 5 carbonos, ela também é estrutural, só que está no DNA, desoxirribose. Essas hexose, ou seja, tem 6 carbonos, glicose, frutose, galactose, são utilizadas no nosso organismo para extração de energia. Elas são, glicose é feita na fotossíntese e vai ser degradada na respiração celular. Aqui está aqui, ó, tetrose, tem 4 carbonos, triose, 3 carbonos e por aí vai. Tá, polissacarídeo é quando a gente tem várias, de novo, as subunidades menores, o polissacarídeo são polímeros de moléculas de glicídios, tá, gurizada? Isso aqui é bem simples. A gente, provavelmente vocês já ouviram falar, se não ouviram falar, vocês vão ver eu falar bastante. Glicogênio. Glicogênio não passa de ser glicose grudada uma na outra aos milhares, tá? Nas plantas, a glicose, ela forma um polímero um pouco mais diferente, que é o amido. Existe um polímero de glicose também, que é só subunidades de glicose arranjadas de forma diferente, o suficiente para formar o que a gente chama de celulose, né? Que tem uma estrutura uma função bem distinta do glicogênio e do amido, que são energéticos. A celulose, ela é estrutural da parede celular. A quitina também é um polissacarídeo de glicose, só que a gente vai encontrar parede celular de fungo e exoesqueleto dos artrópodes, de aranha, de camarão, enfim, esses bichos que têm exoesqueleto. Esses bichos, né? Esses professores de zoologia, escutar eu falando esses bichos, eles me matam, né? Aqui só um exemplinho de glicogênio, ó. Cada bolinha dessa aqui, ó, é uma glicose, e isso é um glicogênio. E o glicogênio é uma reserva. O fígado faz glicogênio, que ele pega aquela glicose que entra no organismo e forma o glicogênio para ser uma reserva. Quando precisa, já desmonta para dar glicose
para o nosso sistema, tá? A nossa primeira reserva energética que está no fígado é o glicogênio. Depois a gente vai começar a degradar lipídios e por aí vai. Até proteínas a gente é capaz de degradar para fazer energia. Mas isso é um caso mais específico e mais complicado, tá? Essa parte aqui, glicemia, carência e jejum, eu não vou falar agora porque a gente primeiro é melhor dar uma olhada na respiração celular e que vai ter a ver com os produtos da respiração celular e como o organismo utiliza esses organismos, é o que a gente chama de integração metabólica, que vai ser a nossa última aula final de bioquímica. Dessa vez, parabéns para mim, eu consegui terminar a aula apenas 2 minutos a mais do meu tempo, e vocês levam mais tempo para entrar na sala de aula, então está descontado, né? O árbitro descontou 2 minutos. Deixa eu ver aqui, então, gurizada, beijo do gordo, quer dizer, beijo do Cris, quem quiser vazar pode vazar, eu só vou ver aqui o que tem. Raíssa, valeu João, boa noite. Tu é intolerante, Raíssa. Tá, complicado. É triste, né? Tipo, a minha filha, ela é pior, não me escapou o nome agora, ela não pode comer glúten, é celíaca. Então essas desordens aí, tchau Nicole, essas desordens aí que a gente tem de nutrição, às vezes é chato, né? Porque daí tu não pode tomar iogurte, a minha filha, a Maria Luísa, ela não pode comer nada que tenha glúten, quase tudo tem glúten, pão, chocolate, escambau. Tchau, Patrícia, tchau, gurizada. Deixa eu ver aqui mais aqui, só como funciona aquilo de quem é vegano depois de um tempo sem ingerir lactose ficar com intolerância à lactose. Eu não vou nem me meter muito nessa briga de vegano aí, de carnívoro, porque senão daqui a pouco pegar um vegano aqui e não apanhar, né? Mas vegano depois de um tempo sem ingerir lactose ficar com intolerância à lactose. Cara, eu realmente não sei, Pedro. Eu vou dar uma olhada. Eu vou copiar isso aqui. Cara, tu pode me mandar uma mensagem no WhatsApp ali com essa dúvida para eu não esquecer? É que eu sou vegano, me disseram que eu devo ser intolerante já. Tá, me manda ali que eu vou dar uma olhada, porque, cara, isso aí é complicado. Por um lado, a gente vê artigo científico, notícias falando que o veganismo não é legal porque precisa de aminoácidos e outros bagulhos lá que tem na carne, tem coisa, então acaba limitando o próprio metabolismo. Daí tu vê também, eu acho que essa semana eu tinha visto uma notícia que era um artigo falando que o vegano e o onívoro, digamos assim, né, quem come carne, também não tinha dado diferença estatística, eu não me lembro qual que era o parâmetro. Mas daí, me manda uma mensagem só para eu lembrar, que daí a gente dá uma conversada, a gente esclarece um pouco isso aí pra ti, tá? Mais alguém tem alguma dúvida? Valeu, Nicolás. Falou. Beijo, um abraço.